Oi meninas, tudo bem? Hoje eu vim fazer pra vocês um review de dois kits de pincéis. O kit de 20 pincéis branco e rosa e o kit de 22 pincéis réplica da NARS. Espero que esse review ajude vocês a escolherem qual será o mais interessante, o que seria o melhor para cada uma de vocês. Vou começar pelo kit de 20 pincéis branco e rosa. Os meus são um pouquinho sujos, porque acabou não dando tempo de lavar antes de gravar, mas dá pra ver bem cada um deles. Ele vem nesse estojo de... Ele é sintético, não é couro. Com a butoa com esse botãozinho de ímã. E essa é a disposição deles na embalagem. Alguns são de cerdas naturais, não sei dizer de que animal seria. Em alguns sites dizem que são pelos de pônei, não sei. E vem com um pincel de pó, um pincel de blush, um pincel de base, que é mais complicado de achar em kits completos assim, e um dual fiber, que são os pincéis para pele. Todos eles muito macios, soltaram poucos pelos nas primeiras lavagens. O dual fiber e o pincel de base são cerdas sintéticas, não são naturais como as outras. O de pó tem um tamanho muito bom, ele pega bastante produto, suficiente. O de blush também tem um tamanho bom, mas eu preferia que ele fosse um pouquinho maior. O de base é aquele convencional, que a maioria conhece. E o dual fiber é um tamanhozinho um pouco menor do que os que a gente vê, mas funciona super bem também. Para os olhos, a gente vai ter 8 pincéis para aplicar sombra. Um de esfumar, né? Ele é redondinho, tem um tamanho bem legal, esfuma bem aqui. Esse para aplicar bem grandão. Um outro um pouco menor. Esses 5 aqui tem praticamente o mesmo formato. 6, aliás. Aqui. Esses 6 tem praticamente o mesmo formato, com tamanhos diferentes. Esses menorzinhos aqui são 3 pincéis iguais, com o mesmo formato e tal. É sempre bom a gente ter pincéis de aplicar sombra, a gente ter mais quantidade deles iguais, porque um suja, dá pra usar o outro e tal. Um pincel de esponjinha, eu gosto bastante para aplicar glitter, que evita cair muito. Esse pequenininho aqui, que é legal para fazer o canto do olho. E esse aqui seria um pincel para lábios. Ele tinha uma capinha protetora, mas já tem bastante tempo que eu tenho esse kit, então acabei perdendo. 2 pincéis chanfrados, são muito bons para delinear, principalmente esse aqui. Esse é de cerda sintética. Acho que os dois são de cerda sintética. Só que esse aqui tem as cerdas brancas, é um pouquinho menor. E esse aqui tem as cerdas naturalmente marrom. E ele é mais fininho, é melhor pra delinear. Esse aqui, que é o pincel de delineador, que é bem fininho também, bem interessante. Os pincéis de sobrancelha, esses dois, modelo normal também. E o pincel fan para tirar resíduo. As vantagens desse kit aqui. Ele tem o pincel de base, o dual fiber, que é difícil encontrar um kit completo que já venha com pincel de base. Um pincel de esfumar, acho que esses aqui são as vantagens desse kit. E o fechamento dele, que é com um botão, porque fica mais seguro, mais bem fechadinho. Agora eu vou mostrar pra vocês o kit de 22 pincéis réplicas da NARS. Ele é um kit bem grandão, ó. Não são pincéis originais, como eu já disse pra vocês, são réplicas.
E vamos lá. Ele vem com esse grandão aqui, que seria um pincel para pó. Bem grande mesmo, bem macio. Só que esse aqui soltou bastante pelo quando eu lavei a primeira vez. E ainda solta muito. Durante a aplicação ele solta um pouquinho de pelo ainda. Mas eu acredito que, não sei, talvez não tenha sido lavado direito. Não tirei todos os pelos que estavam soltos direitinho. Porque acho que é só o meu também. Nunca vi ninguém reclamando disso. Aí ele vem com um pincel de pó grandão e esse pincel de pó num tamanho normal, eu diria. Bem macio também, todos eles são bem macios, são de cerdas naturais e alguns de cerdas sintéticas. Pincel de blush vem esse, modelo convencional, redondinho. E é um pouco maior que o pincel de blush do kit de 20 pincéis. Vem esses dois pincéis chanfrados, esse maior bem legal para aplicar blush. Bruxa é demais, né? E esse um pouco menorzinho, que é bem legal para fazer contorno. O pincel que chamam de pata de vaca, ele é redondinho aqui e tem esse corte chanfrado. Eu não conheço bem o uso certinho dele, acredito que seja para esfumar. Porém, esse formato desse corte diagonal dele eu achei bem interessante para aplicar corretivo na olheira. Mas ele é de cerdas naturais, então vai acumular muito produto nas cerdas, ele vai sugar o corretivo, porque cerdas naturais fazem isso. Mas aplica muito bem. Vem... Nossa, tá até difícil de segurar. Vem 3 pincéis de esfumar. Esse grandão e esses dois um pouquinho menor que ele. E os dois têm tamanhos diferentes. Esse aqui é mais longo e esse aqui é mais cheinho, mais arredondadinho. E tem a pontinha mais fininha. Esfumam super bem também, é excelente esse kit. Esses dois para aplicar sombras. Esse é bem grandão, excelente para iluminar embaixo da sobrancelha. E esse menorzinho que é aquele pincel de aplicar sombra convencional também, a gente conhece. Esse pequenininho aqui também, que é bem interessante para aplicar sombras aqui embaixo do olho, rente aos cílios. Que ele é bem firmezinho e tem as cerdas bem curtinhas. Esse aqui, que é de cerdas sintéticas, seria para delinear, talvez, mas o corte reto dele dificulta um pouquinho. Um praticamente igual, porém esse tem as cerdas em corte chanfrado, né, corte diagonal, para delinear também, cerda sintética também. Esse chanfrado, mais cerdas naturais, ele é mais gordinho, para fazer o côncavo, bem marcadinho, ele é bem legal também. Esse chanfradinho de cerda sintética, pequenininho, para delinear também. Esse aqui é o pincel de corretivo, que o kit rosa já não tem, lá tem o de base, aqui tem o de corretivo. Esse seria de boca, mas ele nunca veio, não veio com proteção, então eu uso muito pra fazer cantinho do olho e tal. Esse menorzinho, ele é arredondado aqui assim. E esse ele já é chatinho, já tem o metal dele aqui é chatinho. E é pequenininho, bom também pra canto do olho, delinear a linha da rente aos cílios. Esse aqui, que é um pincel de delineador, ele é bem fininho. Esse pincel é excelente, deixa o delineado impecável. E um pincel de boca que vem nessa embalagem aqui, ele vem bem protegido mesmo, fica bem protegido aqui na embalagem. E o pincel fã dele é um pouquinho diferente, ele é esse aqui, tem
esse cabo de plástico aqui. As cerdas dele são sintéticas. E esse cabo ele é um pouquinho meio emborrachado, em plástico e tal. É um kit muito grande. É um kit muito bom. Ele tem muita serventia pra mim, eu uso bastante. Inclusive é o que eu uso mais. Porém, ele tem a desvantagem de não ter pincel de base nele. E nem o do Fiber. Faz a função de aplicar base também. Então, sempre que eu vou trabalhar, levo pra trabalhar, ou uso em mim mesma e tal, eu preciso recorrer a um pincel de base separado, porque esse aqui não tem. Ele é um kit interessante pela quantidade de pincel de sombra para detalhes, né? Ele tem 3 pincéis para esfumar, 2 para aplicar, vários tipos de pincéis em cortes diferentes. Então, em questão de pincéis para detalhes, esse kit com 22 é melhor. Onde eu posso encontrar? Esses kits de pincéis vocês podem encontrar na Makeup Paradise, www.exportadorabrasil.com.br, e usando o cupom TAMMY, T-A-M-M-Y, você ganha 7% de desconto na sua compra, ganha brinde em todas as compras e se pagar no boleto ainda ganha mais 8% de desconto, que vai totalizar 15%. Então dá uma passadinha lá no site, conheçam as outras coisas que tem por lá, tem muita paleta legal, todos os produtos são a pronta entrega e a entrega é muito rápida, vem bem protegido e evita de quebrar em alfândega, né, de ser taxado e tal, porque todos os produtos já estão no Brasil. Então tem muita variedade de paleta, tem muita variedade de kits de pincéis. Eu mostrei esses 2 que eu tenho pra vocês, mas lá tem outros modelos que vocês podem achar um pouco mais interessante também, tá bom? Então espero que gostem da dica, que o review tenha servido pra vocês. Um grande beijo e até a próxima. Tchauzinho!